Olá, pessoal, tudo bem aí com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso 10º episódio do nosso HumanizeCast. E hoje vamos bater um papo que eu tenho certeza que vai ser muito, muito legal, que a gente vai fazer essa conexão aí do campo do futebol para a empresa. Vocês já imaginaram quantas lições a gente pode tirar aí de um time de futebol? Não só o time em si que está ali em campo, mas toda essa estrutura que existe por trás e que faz funcionar bem ou não o time de futebol, tá? Então, vamos bater um papo sobre isso hoje e temos um convidado muito especial e que entende muito disso, né? Que está aqui hoje com a gente, que é o Rafael Peixoto. Rafael, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite. Muito bom falar sobre futebol, sobre essa questão de gestão também, que hoje a maioria dos clubes tenta fazer uma gestão mais profissional, de uma maneira mais empresarial. Então é bom falar sobre futebol e também sobre a gestão no futebol. Bacana. E Sara também? Eu já peguei minha camiseta do Operário, já tô super torcedora aqui, já resgatei meus vídeos de comemoração dos 2 campeonatos paranaenses, né? Porque eu me sinto pontagrossense já. Ah, isso aí. Então, aproveitando o Peixoto, né? Ele foi jogador por 6 anos aí do Operário Ferroviário, o principal clube aqui de Ponta Grossa, o famoso Fantasma, né? E hoje ele é coordenador da base, né? Coordenador técnico da base do Operário. Então, já viveu aí dentro do campo, né? Em momentos áureos aí do Operário. O Operário hoje é o atual campeão paranaense aqui do nosso estado do Paraná. Então, já viveu aí dentro do campo, né? E assim como hoje também está vivendo um pouco mais no sentido da coordenação, da gestão no clube, né? Sim, eu fui atleta, acho que eu saí de casa com 14 anos, então fui atleta desse período até os 37. Né, a partir dos 18 já como atleta profissional, antes disso como atleta das categorias de base, que hoje é o meu trabalho, né, a principal função. Aí joguei até os 37 anos, fiquei um ano fora do clube, voltei primeiro como comissão técnica, né, como auxiliar técnico da categoria sub-20, e alguns meses depois já assumi como coordenador técnico das categorias de base. Aí sub-20, sub-17, sub-15. Hoje o Operário ele tem a categoria da iniciação também, então tem atletas sub-11, né, do sub-15 para baixo também, então vivi os dois lados, né, tanto o lado dentro de campo, né, vivendo o lado como atleta, como essa parte da coordenação e a parte também de comissão técnica. Muito bom. E obrigado por estar aqui, né, ficamos muito felizes. E deixa eu te perguntar aí, qual você, vivendo nesses dois mundos, né, qual você vê que é a principal diferença de ser um jogador que está ali no campo e hoje, né, nessa posição mais estratégica que você está? Então, como atleta, você tem uma mente mais fechada em treino, em trabalho, em resultado de campo. Você fica muito por fora da organização, daquilo que envolve o jogo, né? Então, como coordenador ou como comissão técnica, tu acaba ficando mais atento como é a montagem, por exemplo, de um dia de jogo. A gente não tem nem ideia de como funciona, né? É muita gente envolvida, é muita organização, é muito detalhe. Como atleta, não. Você está focado no resultado, naquilo que precisa fazer, naquilo que o treinador te passa na semana de treinos, mais no resultado do jogo. E como coordenador, não. Envolve muitas outras. É muito mais amplo, né? Eu brinco que é muito melhor quando eu estava dentro de campo, né? Dependia muito mais daquilo que eu poderia fazer, da minha dedicação. Lógico, que é um esporte coletivo. Então depende também de muita gente ali dos outros atletas, da comissão técnica, da estratégia que é montada para o jogo. Mas como coordenador, a gente tem muitas outras preocupações. E também de uma forma, é uma parte coletiva também, né? É muita gente também envolvida na organização do jogo. Isso falando nas categorias de base, mas no profissional do mesmo jeito, né? Tem bastante gente envolvida para organizar uma partida de futebol, mesmo quando o jogo é fora de casa, quando tem as viagens, quando tem aquela questão, vamos jogar, por exemplo, 2 jogos fora de casa. É uma organização muito grande, né? Muita gente também envolvida para organizar treino, jogos, quem vai viajar, quem não vai. Então é uma engrenagem que acaba rodando, mas que é muita gente envolvida. A gente poderia fazer uma analogia assim, quando você estava em campo, você era mais como um colaborador na empresa. Você chegava, você tinha lá a tua descrição de cargo, né, a tua posição no time, qual que é o resultado que a gente espera do Rafael, o que que ele vai fazer. Agora, do Peixoto, coordenador, a gente espera algo mais. A gente espera que ele olhe para o time como um todo, para o grupo como um todo, organize, que é uma posição de liderança, que muitas vezes a gente vê que os líderes dentro das empresas, eles têm a dificuldade de fazer essa transição, sabe? De sair do seu papel ali que estava
direcionado, que estava organizado ali, né, da sua posição no campo, e falou assim, agora você não tem uma posição no campo, você joga em todas as posições, porque você precisa olhar para todos os jogadores, né? É mais ou menos isso, você tem que olhar para todas as posições, você não tem só uma posição única, né? Dentro de um grupo de atletas, por exemplo, você tem vários tipos de liderança, né? Tem uma liderança mais técnica, que aí tem a ver com o rendimento, o talento de um atleta, tem aquela liderança natural, né, que é o atleta que acaba falando mais no vestiário, ele puxa para si, independente se ele está jogando ou não, ou se ele é o capitão ou não, ele vai falar um pouco mais, ele vai ter aquele teor mais motivacional, né, para o grupo, né, tem uma liderança pelo exemplo, né, aquele que puxa os outros por aquilo que ele faz, né, dentro de campo, no treinamento, no dia a dia, às vezes o time tá perdendo, e aí o rendimento da equipe está baixando e ele continua correndo, continua se dedicando, continua dando o melhor dele e os outros estão vendo, pô, se esse atleta está fazendo o melhor dele, eu tenho que fazer junto. Esse também é um tipo de liderança como atleta. Na parte da coordenação, como eu falei, tem várias pessoas junto, né? E é importante a gente escutar um pouco de cada um. Dentro de um grupo, por exemplo, de atletas, hoje do lado de fora como coordenador, são muitas pessoas diferentes, né? Nas categorias de base, a gente tem atletas não só com personalidade diferente, mas com culturas diferentes, né? Uhum. Tem atletas que vêm, a gente tem hoje no grupo de atletas, a gente tem atletas que vêm do Rio Grande do Norte, atletas de Ponta Grossa, atletas de Brasília, cada um com uma cultura, com uma criação diferente, com uma história diferente, então tu precisa escutar a história de cada um. Às vezes, por que o rendimento dele baixou? Às vezes não é por conta de uma situação só de campo, às vezes é a adaptação dele de um estado para o outro. Lógico, aqui talvez seja mais tranquilo para se adaptar a muitas coisas, mas às vezes tem detalhes que se eu for daqui e for para um lugar onde a alimentação é muito diferente, diferente, também isso vai envolver dentro de campo. Então, acho que tem todos esses pequenos detalhes dentro de um grupo que acaba fazendo diferença. Vou aproveitar esse teu comentário da cultura, porque faz todo sentido. A gente estava aqui gravando um curso sobre cultura, né? Em breve. Em breve. E eu imagino, não, eu tenho certeza que o Operário tem uma cultura como time, como empresa, que tem valores bem estabelecidos, que tem propósitos bem estabelecidos. Como que vocês gerenciam essa galerinha que chega aí, né, com valores diferentes, de culturas diferentes, idades diferentes, né, contextos de vida diferentes, né, prioridades diferentes para colocar esse pessoal, todo mundo na mesma página aí com o propósito do Operário? Assim, de maneira simplificada, assim, como que você vê isso hoje, quais são os desafios disso e o que vocês têm feito para fazer essa integração dessas pessoas? Então, o clube ele tem uma identidade muito clara, assim, né? Quem vai no estádio, quem acompanha os jogos, quem acompanha o clube, a torcida, hoje é muito fácil pelas redes sociais, né? Você acompanhar um clube de futebol e a identidade dele. A identidade do Operário é muito clara, então quanto mais eles viverem o dia a dia do clube, eles estarem próximos, eles conhecerem a história do clube, desde lá, é um clube centenário, então de antes, por que o nome é Operário, como ele foi criado, a história do clube, por que o mascote é o fantasma, dos títulos, toda essa história, quanto mais eles conhecerem e se envolverem com o clube, é a melhor coisa, eles vão criar, lógico que para você criar uma identidade dentro da cultura do clube, são outras coisas, tem um modelo de jogo, isso é uma questão de dentro do campo, mas tem aquela identidade fora de campo, né, que eles vão transferir pro dia do jogo, ou pro dia do treino, né, tem coisas que não são negociáveis, por exemplo, a performance de treino, de entrega, de trabalho, isso é uma coisa que não pode se negociar, então isso é uma cultura do clube, isso é algo que é institucional. Então, eu acho que eles viverem esse dia, tá no jogo, não tem jogo da equipe profissional. Eles são atletas de base, eles precisam estar no jogo, né? Para acompanhar a torcida, tanto nos momentos bons, porque eles vão ver a torcida gritando, incentivando, tanto quando a torcida criticar, quando tiver um resultado ruim, eles vão ver qual que é a reação da torcida, qual que é a cobrança que a torcida faz em relação aos atletas, o que eles querem ver dos atletas dentro de campo. A gente sabe que os atletas, a torcida hoje do Operário, hoje não, desde sempre, né? Desde quando eu era atleta. Por mais que é bonito assim, a gente vê um lance, um gol, a gente vê um lance mais plástico assim no futebol, eles valorizam muito a entrega. Eu perdi a bola, mas eu voltei para tentar recuperar, eu me entreguei, eu dei um carrinho da maneira como a gente fala no futebol, eles vão valorizar essa tua entrega. Então é bom os atletas estarem vendo de perto que essa é a cobrança do torcedor. Então eles vão entender que essa é a cultura do clube, e quanto mais perto da identidade do clube eles estiverem, isso não é só aqui no Operário, né? Lógico, aqui no Operário é dessa forma, mas em outros lugares, mais próximo de ter sucesso naquele clube eles vão ter.
Muito legal. O dia a dia faz a cultura. Faz a cultura. né? Exato. As microações. Isso que você falou, né? Os inegociáveis, aquilo que é Sim. negociável, isso aqui Chegar atrasado no precisa, treino né? é inegociável. Não. você não dá o máximo. E assim, antes só queria fazer um parênteses, né? Quando você fala os torcedores aqui, eu sou aqui de Ponta Grossa, nascida aqui, né? Então até hoje, se fala um clube centenário, até hoje meus tios, né? Ah, porque eu joguei no Operário, porque eu fui goleiro do Operário, meus tios já estão com mais de 70 anos, então isso para quem é daqui da cidade é muito forte, né? O clube em si, a história, isso está muito presente em nós, mesmo que eu não tenha uma participação direta nisso, mas vem da família já comentando, né? Então para todo mundo é muito direto. E achei muito legal isso que você falou da entrega. Que errei o passe, né? Sim. Posso não falar nos termos técnicos aqui, né, Peixoto? Me perdoa. Mas errei ali o passe, mas a torcida viu que não, eu me entreguei para recuperar, né? E às vezes até, puxa, não saímos vencedores dessa partida, mas o time deu tudo ali, porque realmente o outro time foi superior, mas o time deu tudo, tal. E eu acho tão interessante isso, porque muitas vezes os profissionais das empresas, elas esquecem disso, porque também é o que o cliente espera, né? É o que o cliente espera, nós enquanto clientes, o que a gente espera das empresas, enquanto prestadores de serviço ou produtos, e o que a gente sente muita falta às vezes é disso, né? Poxa, tem um erro, mas cadê ali a empresa se responsabilizando e, poxa, deixa eu assumir o erro que eu fiz aqui e buscar contornar de alguma maneira. Então, como os gestores, né? Como isso ser também algo cultural dentro das empresas, para que todos os profissionais vivam isso. Puxa, qual é essa entrega? Que às vezes as pessoas, mas eu não vou vestir a camisa e me entregar pela empresa, né? Mas é esse senso de responsabilidade sobre aquilo que eu estou fazendo, né? Porque não é só pela empresa, é também por mim, aqui enquanto atleta, é também por aquilo que eu estou entregando para o meu torcedor, ou seja, para aquele que é o cliente que nós estamos servindo aqui também, né? Sim, no futebol o erro ele é muito exposto, né? Você tá no dia do estádio, tem lá, sei lá, 10 mil pessoas vendo e tu errou uma situação no dia do jogo e tá todo mundo vendo. Então, o erro tá bem exposto, né? E você... Tem replay ainda. Né? Isso, e vai passar. Hoje tem o VAR, né, que passa ali. Então, o erro tá exposto. E aí você tem que se entregar para tentar corrigir aquele erro. Algumas vezes vai dar, você vai conseguir reparar, mas durante o jogo, tem 90 minutos, você vai tentando, vai buscando reparar de repente de uma outra maneira. E dentro de uma empresa, acredito que seja da mesma forma. Talvez o erro não tá tão exposto de quem cometeu o erro, mas é algo para você também, né? Para você pensar no seu crescimento, de se entregar pela empresa, de vestir a camisa, de estar buscando dar o teu melhor. No futebol a gente fala, como eu falei, né? É inegociável você não dar o seu melhor no treino. E o que você faz no treino reflete no jogo. Então aquilo que você faz no dia a dia vai refletir na hora que forem precisar de você. Então acredito que nas empresas deve ser da mesma maneira. Você vai buscar dar o seu melhor, você vai errar, vai aprender com aquele erro, vai corrigir. Daqui a pouco, alguém que não vai errar, mas observou a maneira como tu conduziu aquela situação, ele vai aprender olhando quem está do lado. E assim é com os atletas na base também, né? Às vezes ele teve um jogo que teve um atleta que aconteceu um lance, posso falar um termo técnico aqui dos lances? Claro. A gente foi jogar um jogo fora de casa, se não me engano, acho que foi contra o Avaí em Santa Catarina. Ele foi recuar a bola pro goleiro, e ele recuou a bola a gente estava muito longe, ele estava muito longe do gol, estava quase no meio campo. E a bola saiu fraca. O atleta do outro time roubou a bola e fez o gol. Lógico, a gente não expôs o atleta e falou para todo mundo e chamou a imprensa para falar, até porque não tem tanto esse acompanhamento nas categorias de base. Mas internamente foi conversado com ele e foi mostrado num vídeo com os outros atletas. Quando aconteceu esse lance de novo com o outro atleta, a gente reparou ficou bem claro que ele tinha a opção de recuar, ele tinha a opção de jogar pro lado ou de tentar ajustar o corpo e jogar para frente. Aquela opção que deu errado da outra vez, que seria um risco muito grande, ele nem fez, ele já nem tentou, porque ele lembrou do erro do companheiro que aconteceu numa outra partida. Ninguém condenou aquele menino, ele tá numa fase de formação, né? Claro. Se ele não passar por aquilo ali, não tem como corrigir. E não tinha como corrigir o outro atleta. E aí ele tentou, buscou, fez de uma outra maneira, não aconteceu nada, todo mundo aprendeu, no caso, né? Mas olhando com o que o outro atleta acabou fazendo. Isso é muito legal, porque é como isso faz parte do DNA do Operário, né? Do que vocês imprimem ali. Como nós tratamos os erros? Nós tratamos os erros como oportunidade de aprendizado para todo mundo. Sim. Né? Então, e isso é uma coisa que a gente busca muito dentro das empresas, que a gente incentiva muito os líderes a fazerem, mas é algo muito difícil de se fazer, porque apontar o dedo é muito mais fácil do que olhar aquilo com, eu vou usar uma palavra que não seria adequada, mas olhar com compaixão para quem errou, né?
e tratar aquilo como uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de aprendizado. Exatamente. É o essencial, na verdade, né? Se o erro vira punição, começam a se esconder erros. Claro, num campo de futebol, como você falou, não tem como, né? Daí Tá ali ele exposto, segura, né? Ele segura o jogo, né? Daí Pode segurar o jogo. Você não vou me arriscar, né? Sim, não, Se eu e me lógico... arriscar e errar, eu vou ser punido, né? E é estimulado eles terem coragem para arriscar. Eles têm que ter coragem de tentar, só que a tomada de decisão tem que ser o mais assertiva possível. Mas ninguém está condenando o erro, assim, então eu não vou fazer mais porque se eu errar, vou sair do time, se eu errar, vão apontar o dedo para mim. Não. São situações e situações. Essa era uma situação bem específica, né? Mas, que nem tu falou, não é que, vou ficar apontando o dedo, e é mais fácil mesmo, né? A gente acabar apontando o dedo. Mas não era essa a questão, né? Eles são estimulados, por exemplo, é muito mais fácil quando a bola tá com o goleiro, ele dá um chutão para frente do que ele tentar sair jogando. Mas é estimulado a ele ter coragem e tentar, lógico, tudo treinado, tudo de uma maneira bem organizada, ele tentar sair jogando. Mas se der errado, agora a culpa é só do goleiro porque ele tentou sair jogando, porque ele arriscou, se ele está sendo estimulado dessa forma e dessa maneira. Então são situações. A coragem, a confiança, a ele arriscar, isso também está sendo estimulado. Mas tem vezes que ele vai errar, não vai dar certo, e a gente vai ter que tentar de alguma maneira, e esse é um papel até mais de quem está no dia a dia, da comissão técnica, né? E às vezes a comissão vai assumir isso, foi um pedido meu para ele tentar fazer essa situação. Ele errou, mas o pedido foi meu. Então isso faz como uma equipe de verdade, né? Então, se a gente está junto quando ganha, quando dá certo, quando erra, quando acabou ali errando alguma situação, a gente tem que também estar junto e todo mundo assumir. Sim. Que momentos críticos, né? A gente pega, por exemplo, um time de futebol, perdeu a partida, é um momento crítico, Sim. né? Não é aquilo que gostaria, né? Assim como dentro de uma empresa, os momentos críticos, nem sempre é tudo em alta, né? Vão existir problemas e tal. E nessa tendência, eu vejo isso acontecer muito no futebol, mas acompanhando pela mídia. Uma tendência, o time perdeu, é culpa de um jogador, né? Eu lembro muito na Copa, faz tempo, que o Brasil ganhou da Itália, né? Sim. Que era o Baggio, o goleiro, né? Foi em 1994, o Baggio, ele foi o batedor do pênalti, na verdade. Gente, eu já era viva lá, pra você imaginar. Eu tinha 1 aninho na cenário, um pouquinho mais, para eu lembrar, né? Isso. Eu já era viva, já era adolescente. Ele foi bater o último pênalti, Isso. né? Que ele perdeu, o Baggio, ele perdeu o pênalti, jogou pra fora, e pronto, perdeu a Copa, foi culpa dele, né? Imagina, teve lá os 90 minutos, né, de jogo, daí teve mais prorrogação para chegar até o pênalti. Então a culpa foi dele? Não, foi de todo o time que não fez gol antes, ou que levou o gol que poderia não ter levado, né? Sim. Ele foi ali o último do que tinha que acontecer, mas foi todo um, não digo nem erro, tudo mais, né? Porque também aí numa competição dos times de futebol não é que necessariamente um time jogou ruim muitas vezes, é porque o outro foi superior, jogou melhor, né? Mas assim, foi toda uma responsabilidade de todo o time de não ter jogado melhor, né, do que a seleção do Brasil, e que culminou no final nos pênaltis, né? Não dá para falar que só ele foi o culpado por isso. Né? Assim, no futebol tem essas situações, e às vezes acaba sendo até emblemático. Isso, e acaba sendo às vezes até injusto, né? A história do Baggio já tem um documentário, né, que conta essa história. Ele conta a história, ele foi muito crucificado, até porque depois, hoje a gente vê muitos atletas saindo e jogando em outros países, né? Ele ficou jogando a carreira inteira dele na Itália. Então todo lugar que ele ia jogar, todo mundo lembrava do pênalti. E ele foi estimulado durante a infância dele, acho que o Brasil ganhou em alguma das Copas, agora não vou lembrar qual, o Brasil ganhou da Itália. E o pai dele ficou instigando ele em relação ao confronto com o Brasil. Então ele cresceu, vou me tornar um atleta, eu vou trazer esse título para minha família, eu vou trazer o título. E acabou que as coisas andaram, e ele se tornou mesmo um craque de futebol, levou a Itália, e ele levou mesmo, porque ele era o craque do time, camisa 10, levou a Itália até, junto com os companheiros, mas levou a Itália até a final da Copa, e por incrível que pareça, ele foi o responsável por perder aquele pênalti, né? O 5º pênalti decisivo que deu o título para o Brasil. Imagina o peso que ele tava. Então, se eu não conhecia essa história dele, imagina toda essa história, então, desde criança, o peso que ele não tava no momento que ele foi cobrar aquele pênalti, né? Pra vocês terem ideia, o nome do documentário, eu acho, é O Homem que Morreu em Pé. Porque ele perde o pênalti, ele fica em pé olhando pro nada, assim, né? Sem saber o que tá acontecendo. E aí depois mostram até umas cenas pesadas, porque o pai dele fala qualquer coisa, o pai dele vai falar, mas você também perdeu aquele pênalti na final da Copa do Mundo. Então ficou algo muito pesado, ele teve que conviver com isso. Aí ele conta o que ajudou ele depois, né, durante a carreira dele, mas ficou marcado por aquele erro, por aquele lance, que não era um erro só dele, né? Como tu falou, eles tiveram uns 90 minutos do jogo, mas
120 no total, né, com a prorrogação, para buscar o resultado, para fazer os gols. Não foi só ele que perdeu o pênalti, ele acabou perdendo o quinto, mas não foi só ele que perdeu se ele não o tivesse pênalti. sido o quinto, talvez tivesse sido outro, a Tive que, né, outra pessoa talvez sim, ficaria, né? do mesmo jeito, mas acabou ficando marcado por aquela situação. Por aquela situação, é isso aí. A gente vê acontecendo isso muito dentro das empresas, né? Um erro que acontece no processo e tal, não, vamos achar quem foi o culpado. Lá atrás, né? E vai indo, daí, às vezes, quem achou o erro é o culpado. Peraí, mas a pessoa achou o erro, ela que achou o problema. E ainda é crucificada aquela que tá fazendo errado, né? Então, ter essa visão mais de time, né? Todo o tempo que nós estamos jogando ali, não vai ser ali no minuto final que alguém vai ser o culpado ou não por aquilo que acontece. Não, e o futebol é um esporte coletivo, que nas empresas também, né? Não é uma pessoa só, né? A gente fala que não é como uma corrida de rua. Hoje eu saí do futebol e eu pratico a corrida de rua. Então depende muito mais do meu preparo, do que eu tô fazendo, e não envolve outras pessoas. No futebol, não. A gente sempre deixa claro que aquilo que tu faz pode respingar em outras pessoas. Assim como a gente acabou de falar do título de 2015, né? Por conta daquele título, muitos atletas acabaram saindo, se destacando e foram para outras equipes. Então foi algo bom para todo mundo, né? Não só pro clube, mas para os atletas. E é um futebol coletivo que depende, é um esporte coletivo que depende de todo mundo. Então no treinamento todo mundo tem que dar o máximo, todo mundo tem que se dedicar, todo mundo tem que fazer o seu melhor, lidar com a gente. Essa é uma ideia até que eu tento colocar para os atletas, que a motivação é como se fosse um remédio, né? Ela vai te ajudar por um tempo, mas não vai ser a solução do teu problema, né? O que eles precisam é ter uma mentalidade diferente daquilo que eles precisam fazer, da disciplina, do treino, do dia a dia. Não é por uma circunstância ou muito antigamente, né? Muito se usava eu vou passar um vídeo da família de um atleta. Então, naquele dia ele vai estar motivado, mas eu não vou conseguir o vídeo da família dele todos os dias, né? Então, ele vai ter que ter uma mentalidade que ele precisa trabalhar, que ele precisa melhorar, que ele precisa se entregar todos os dias, né? No futebol, a gente usa os exemplos ali que só o talento não basta. Muita gente fala em relação ao Cristiano Ronaldo e o Messi, né? Que o Messi é um talento mais natural, mas ele treina do mesmo jeito. E o Cristiano Ronaldo foi um talento construído, né? Ele tinha um talento, senão não tinha chegado onde ele chegou, mas a mentalidade dele é diferente de qualquer outro atleta, né? Ele vive o futebol talvez 24 horas, ele se cuida. Hoje, por que os atletas têm jogado até os 40 anos? Hoje no Campeonato Brasileiro tem atleta com 44 anos jogando futebol. Isso não existia há tanto tempo, porque a mentalidade do atleta mudou. Ele entendeu que ele não é só um jogador de futebol, né? Não joga, eu jogo bola, não. Tem que ser um atleta no sentido da palavra. Então ele se cuida fora de campo, ele cuida da alimentação, cuida do seu dia a dia. É complicado, porque às vezes o futebol, a gente não tem feriado, todo dia a dia, tem vezes que você treina de domingo a domingo, né, pros jogos ali, e aí, o pessoal brinca, mas aí numa empresa, então eu vou ter que levar o trabalho para casa, não é que você vai levar o trabalho para casa, mas você pode se organizar de alguma maneira que você vai ter que viver também essa função em casa, né, assim como no futebol. Se eu só viver o futebol naquele período que eu chego 7h30 da manhã no clube, tomo café, faço pré-treino na academia, vou pro campo, 11h30 eu acabo meu treinamento, eu almoço meio-dia e pronto, ali acabou o dia para mim com o futebol, não. Tem que viver o dia inteiro o futebol. Tem que até dormir a quantidade de horas corretas para poder ter o desempenho. Claro que cada clube tem a sua realidade. Hoje a gente está falando, por exemplo, do Operário, mas eu fui atleta, como eu falei, muito tempo. Eu vi praticamente quase todas as realidades do futebol, né? Joguei em clube da segunda, da terceira divisão, joguei em clube que teve problemas financeiros, joguei em clube como Operário, que é um clube correto, com uma gestão mais empresarial, que tudo acaba funcionando, por mais que tenha um esforço muito grande. Às vezes a gente não vê essa organização, esse esforço, mas tudo acaba funcionando. Mas cada um tem o seu nível. Mas se eu deixar para fazer isso só quando eu tiver num clube organizado, aí que eu não vou chegar lá, né? Às vezes, por exemplo, com os atletas da base, a gente fala assim, você só vai se dedicar então quando você estiver no profissional. Não, aquilo que você for fazer quando estiver no profissional, já faz aqui. Porque aí tu tá sendo estimulado para quando tu estiver lá, tu já vai estar pronto para estar fazendo a mesma coisa, né? Não deixa para fazer só quando eu chegar. Quando eu chegar no profissional, eu vou treinar um pouco mais. Quando eu chegar no profissional, eu vou treinar um pouco mais algo que eu tenho para melhorar. Não, já treina aqui, já resolve aqui. Faz o que tu for fazer, a postura. Eu tenho uma postura aqui mais descontraída, tal, eu não levo tão a sério. Quando eu estiver no profissional, eu vou levar a sério. Não, a mesma postura que tu vai ter lá no profissional, tem aqui. Lógico que é diferente por causa das idades, né? Sim. A gente tem que entender também que são jovens, né? Eles querem viver também algumas coisas que os jovens vivem. Mas a gente deixa bem claro para eles, vocês talvez não vão ser
igual aos jovens da idade de vocês. Por exemplo, um menino às vezes de 18 anos. Pô, se ele tiver um aniversário de algum familiar, alguma festa para ele, vai. Durante a semana não tem problema. No outro dia ele não vai ter que treinar, ele não vai usar o corpo dele para trabalhar. Agora o atleta não, né, de 18 anos. No outro dia ele tem que acordar cedo para treinar. Ele depende de um bom sono, de um bom descanso, de uma boa alimentação. Então ele vai ficar fora de casa, às vezes fica um ano sem ver a família. Fica um ano fora de casa, morando no alojamento ou num apartamento, sei lá, mas vai ficar muito tempo sem ver a família dele. Então ele tem que fazer aquele esforço dele e também pensar, pô, eu tenho que fazer isso valer a pena, né? Não tem que estar aqui só por estar, né? Então eu tô aqui só tô passeando. Não, faz valer a pena. Se é isso que tu tá fora de casa, tenta fazer valer a pena. Eu acho esse tema, assim, muito legal, sabe? Porque às vezes as pessoas acham, e eu gosto muito de pegar esse exemplo de atletas profissionais de alto rendimento, né, como você citou aí, bom, estávamos falando dos melhores jogadores do mundo também, né? Mas porque às vezes as pessoas, elas não sabem tudo o que foi necessário desde jovem para chegar onde chegou, né? E muitas vezes as pessoas querem caminhos fáceis na vida. Elas não percebem que isso daí em qualquer área, em qualquer carreira, né? Eu quero chegar a ser, sei lá, né? Algo muito grande dentro da minha área, tal. Mas a pessoa, ela está se dedicando a isso? O que ela está fazendo de escolha? O que ela está abrindo mão na vida dela para efetivamente estar se preparando e se dedicando a isso, né? Você trouxe a questão do atleta que cuida do corpo, vai cuidar, né, que é a sua principal ferramenta ali, não só porque a gente sabe que a mentalidade faz muita diferença, né? Como lida com o aspecto emocional, com a pressão também faz muita diferença. Mas como você falou, fim de semana, eu ainda estou vivendo futebol, ainda estou vivendo a minha profissão, isso não sai. E daí as pessoas acham, né, trabalha lá o mental, eu trabalho dentro de uma empresa, não é, eu vou pegar meu computador e vou botar e vou ficar trabalhando, não é isso. Mas assim, você está fazendo algum curso que está te melhorando? Você está dormindo bem? Você está fazendo, inclusive, um esporte para te ajudar mentalmente? Você está se alimentando, não só fisicamente, mas mentalmente, de coisas que são positivas que vão te ajudar a crescer, a estar bem mentalmente para executar o teu trabalho? Não. Chega fim de semana, bebe toda, só vai pra balada, blá, blá, blá. Daí chega a trabalhar da nova segunda, tá cansadíssimo, desempenho. Tem muita gente que geralmente pega atestado segunda, né, que tá doente, né? Não dá para entender isso. Então, ao invés da pessoa, puxa, eu quero ser um profissional de alto nível, seja a área que for, né, a profissão que for, eu quero. Isso é uma escolha. E isso exige abrir mão de muitas coisas, para você se dedicar em você mesmo para conseguir isso, né? As coisas, elas não são de graça ou aleatória, né? Sim, essa parte que eu acho que muita gente fala dentro do esporte, né? Que muitas vezes a obsessão e o trabalho, ele vence o talento, né? Tem muitos atletas muito mais talentosos do que eu que ficaram pelo caminho. Não que eu tenha tido grande sucesso como atleta, mas cheguei a realizar o meu sonho como operário, como que você me fala? Como nossa, atleta, operário, né? Mas, pô, realizei o sonho de ser um atleta profissional. Viver do esporte. Sim. Você vive do esporte. Quantos colegas que você tem que conseguem dizer, eu me aposentei, eu saí do campo e eu vivo do esporte? Sim, a gente fala que é legal você ser contratado por um clube de Série B, mas é legal você chegar até a Série B com uma equipe, né? E a gente conseguiu chegar com o Operário até a Série B. Isso foi legal, acaba ficando marcado na história. E eu tenho isso bem claro para mim, sabe? Muitos atletas que tinham muito mais talento do que eu acabaram não chegando no profissional, ou não indo adiante na carreira, ou não jogando até os 37 anos, muito porque não queriam pagar o preço, né? Não queriam entrar nessa zona de desconforto, que não é bom mesmo, né? Você viver numa zona de desconforto. Você treinar muito antes do teu limite é uma zona de conforto, ali é tranquilo, mas você não vai evoluir. Então, eu acredito muito nessa situação, que por mais que tenha muitos atletas talentosos, aqueles que vão chegar, principalmente são aqueles que estão dispostos a pagar o preço, a se entregar, a viver o dia a dia, a ter a identidade do clube, de onde eles estiverem trabalhando. Eu acho que isso acaba fazendo toda a diferença, né? Lógico que a gente falou de atletas, como tu falou, de alto rendimento lá em cima, né? Dos topo, né? Sim, mas isso vale para todo esporte, mundo. Né? Isso vale para todo mundo e para todos os níveis ali dos atletas, tanto do atleta que está na Série D, na Série C, na Série B, na Série A, que está na Europa jogando hoje, isso faz muito a diferença. Essa parte mental dos atletas, antigamente tinha um bloqueio, né? Muito pouco se falava. Hoje em dia os clubes têm psicólogo, tem outras formas também de estimular ali a confiança do atleta. A confiança é muito importante pro atleta no dia do jogo, né? Porque, como a gente falou, às vezes as coisas não vão estar funcionando do jeito
muito bom. E você tem que estar com a parte mental muito, muito boa, né? Não pode deixar que o emocional abale, né? Sim. Você tem que fazer o que deve ser feito, apesar de tudo aquilo que você está sentindo, né? Às vezes você tá com algum problema fora de campo, e aí você tem que, às vezes, entra em campo, tem que separar essa parte. Alguns atletas conseguem, outros nem tanto. Então tem que trabalhar também essa parte mental. Eu parei de jogar futebol. No começo, eu até nem acreditava nessas situações porque muita gente fala, muito ex-atleta fala, nossa, quando para de jogar é muito complicado, é uma situação, é uma transição muito, 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 muito complicada. Fala, pô, será que é mesmo? E eu não lembro qual foi o atleta que falou, mas teve um ex-atleta, né, de futebol, que ele falou que o atleta de futebol ele morre 2 vezes. A primeira é quando ele para de jogar e a segunda é que todo mundo acaba passando. E é verdade, quando eu parei de jogar é como se tu ficasse sem algum propósito, sabe? Porque tu vive na pressão, tu vive sendo estimulado a ser competitivo. Aí tu para de jogar, parece que a tua vida dá uma tranquilizada, né? Você não tá mais naquele estímulo competitivo, né? E aí eu falei, e agora, né? Qual que é o propósito? E aí o que fez a diferença para mim foi voltar pro esporte para ele me ajudar na parte mental. Então a corrida de rua foi um esporte que me ajudou na parte mental. Aí eu organizar a minha vida através do esporte. Eu trabalho com futebol, mas hoje eu não sou mais um atleta profissional de futebol. Então um outro esporte acabou me ajudando. A disciplina de um outro esporte, de viver aquela rotina, de criar uma rotina com a corrida de rua, acabou me ajudando por me tornar um ex-atleta. E isso não é algo exclusivo comigo, né? Tem outros ex-atletas que acabaram indo para alguns esportes. Tem até atleta que faz... Tem o Diego Ribas, né? Que era do Flamengo, que ele faz o triatlo agora, né? 70.13, e aí saiu um estudo que é comprovado. Que como o atleta vive muito tempo, especialmente esses atletas de alto rendimento, sob pressão, quando ele para, ele procura algo nesse sentido, né? Então acho que o Diego Ribas... o Schulli e Rafael Moura são outros atletas que acabaram migrando para outros esportes, mesmo que não de forma profissional, mas buscando essa disciplina que ele tinha no futebol. Então, acho que é importante essa parte mental, tanto para o atleta como para o ex-atleta. Dificilmente alguém se prepara para parar de jogar, né? Para parar com aquela Ninguém função, se prepara né? para se aposentar. Não, ninguém é se prepara. É sempre difícil para todo essas mundo. transições, as pessoas não se preparam para as transições. Transições. Assim como ninguém se prepara muito para ser pai e mãe, né? Quando vê, daqui a pouco Sim. lê um pouquinho, mas daqui a pouco é totalmente diferente. Não se prepara para essa transição de se aposentar. É verdade. Se estivéssemos mais a preparados. gente estava falando dos atletas do operário tem uma formação integral pro atleta das categorias de base, né? Então os atletas eles têm curso de inglês obrigatório, né? Se fosse opcional, talvez nem todos iam querer fazer, que é uma parte difícil, né? Que a gente estava falando de convencer o atleta que ele precisa ter um plano B, e mesmo que não seja um plano B, um plano pós-carreira, né? Nem todo mundo vai jogar até os 40, uns até os 35, outros até os 30, mas para poder se encaminhar, eles são obrigatórios a estar na escola, né? Principalmente, aí depois na faculdade é opcional, cada um pode escolher o seu caminho, mas até para a gente tentar não só falar, né? Não só tá com essa história da boca para fora, mas tá fazendo com que eles vivam isso, né? Eu voltei a estudar, nos últimos anos da minha carreira eu já estava estudando, né? Acabei me formando, tendo uma graduação. A primeira que eu fui para estudar, eu vi e falei, poxa vida, se eu vou voltar a estudar, eu vou fazer todo esse esforço, fazer o que eu gosto, então, né? E aí parei uma faculdade, comecei outra e continuei e acabei me formando. Então, até para os atletas, para estimular eles e para falar para eles, eu parei de jogar, eu comecei a estudar quando ainda estava jogando e me formei depois que eu parei. Eu sei que é difícil para vocês enquanto ainda são atletas, mas hoje existem várias opções, né, para você continuar estudando, para você fazer curso, para você buscar o conhecimento, para você estar sendo estimulado. E dentro de campo precisa. Hoje o jogo ele é muito mais pensado, né, com muito mais intensidade, mas também muito mais pensado do que tempos atrás, do que antigamente. Então o atleta ele precisa também estimular a parte, não só o corpo, né, não só a parte física, mas também a parte mental. Mas a mental também, né? Perfeito, eu gostei vou puxar um gancho aí de uma coisa que você falou antes, né, que você fala para o atleta, enquanto você não é profissional, mas você já pode agir como profissional, né, e dentro das empresas a gente encontra muito também, às vezes trabalha com um programa de talentos na empresa, a gente monta lá um pool de talentos, começa a desenvolver essas pessoas, e na cabecinha deles, às vezes eles já estão prontos para a vaga de liderança. Daí você começa a puxar as competências de um líder e fala assim, não, mas isso realmente eu não faço ainda, isso eu não faço. Assim, você só vai ser líder quando você já estiver pronto para ser líder. Quando você realmente já estiver praticando tudo isso que um líder pratica. Então começa agora, não começa no momento em que vão pedir tua carteira de trabalho e mudar a tua função.
Começa nesse momento, né? E isso é uma mudança de mentalidade muito difícil de fazer. Com certeza, com certeza. Porque imagina alguém que já não foi preparado, né? Sim. Ah, não, realmente você era um jogador profissional. Ele entra no campo, não vai saber jogar. Ele nunca vai conseguir ser um profissional dentro dessa área, Sim, né? sim. Como vai ser contratado por um clube se entra no campo e não sabe? Então não é assim, agora eu fui contratado para fazer isso, então agora eu vou aprender. Não faz o menor sentido, né? O caminho é o inverso, É o né? inverso. É o inverso. Você precisa primeiro ser estimulado, estudar, trabalhar, seja no futebol, você precisa treinar, precisa viver o esporte, viver o futebol, para depois você tá chegando nessa questão da liderança, né? A gente tem como forma de representar as lideranças, a gente tem o capitão dentro do campo. Nos times da Europa, o capitão geralmente é escolhido pelo tempo de casa, né? Quanto mais antigo no clube, geralmente é o capitão. Aqui no Brasil, a gente tem uma forma diferente, né? E geralmente é um atleta que tem uma liderança mais à frente, uma liderança positiva, né? Alguém que já é dentro do grupo, alguém que os atletas já se inspiram. Eu lembro de quando eu era um atleta, eu muito pouco fui capitão nas equipes, mas sempre era alguém, o capitão não vai jogar, eu tava com a braçadeira de capitão. E o engraçado é que não era alguém que ficava falando o tempo todo no vestiário, né? E o meu primeiro trabalho fora do futebol foi como comentarista esportivo. Eu não era alguém que estava toda hora falando, ou dando entrevista, ou falando. Só que a questão daquela liderança do dia a dia, do trabalho, sabe? De entrega, eu lembro que tem hoje muito pouco também se faz, né? Mas tem um treino que a gente chamava de 2 toques, que era um treino mais recreativo, e o pessoal sempre me escolhia como um dos primeiros, porque eles falavam, não, ele vai levar a sério, mesmo que seja uma brincadeira, ele vai acabar levando a sério. Então era uma liderança um pouco diferente. E isso eu acho que faz parte. E o dia a dia, ele é muito importante, você dar um bom exemplo, se dá bem com todos, e especialmente, independente se você está jogando ou não, se você é titular, reserva, se você não é relacionado, você tem um bom relacionamento e um nível de entrega profissional. Eu lembro que durante a minha carreira eu não tive empresário, né? O empresário, ele é muito importante, ele é muito bom, a gente costuma falar isso para os atletas, mas muito de quem vai te empregar é o campo, é o dia a dia e as pessoas que trabalham contigo. Eu não tive empresário durante a minha carreira, joguei até os 37 anos e não fiquei desempregado, sem clube. Qual foi a maneira que eu chegava nos clubes? Alguém me indicava, então geralmente era o treinador. Eu vim pro Operário porque o treinador me trouxe para cá. Eu trabalhei com ele num clube, aí ele me levou para um outro clube, me indicou, depois ele veio para cá e ele me trouxe para cá. Eu fui titular 100% com ele? Não. Teve momentos que eu fiquei no banco, mas ele viu a minha atitude quando eu fiquei no banco. Falou, não, ele é a mesma pessoa, ele trabalhou da mesma maneira quando ele jogava e quando ele não jogava. Então esse é um cara que eu posso contar, eu posso ter ele no grupo, ele vai ter uma liderança positiva, porque ele não vai ficar de picuinha, não vai ficar falando mal do treinador pelas costas ou alguma coisa assim. Então isso acaba te ajudando. Teve clube que quem me indicou foi um outro atleta. Então é importante também você ter essa questão com os companheiros. Teve clube que foi preparador físico, e acontece, faz parte, né? Você, às vezes, ser indicado por uma outra pessoa. O empresário é bom? Pô, é muito bom. Ele não vai deixar, às vezes, tu te expor diante da diretoria, porque é ele que vai negociar o teu contrato, ele que vai negociar a cláusula, ele está acostumado, ele estudou para isso. Mas, na verdade, quem vai te empregar é o teu dia a dia. Aquilo que tu faz é a amostra que tem no domingo, né? A gente fala domingo do dia do jogo, mas do dia a dia de treino também. Então isso que é importante, às vezes você se dá bem também com todo mundo. E é o natural, né? Tipo, eu não fiz isso pensando, eu pensei nisso depois que eu parei, mas eu não fiz isso, essa situação do dia a dia. Não foi por um interesse, né? Não foi. Foi por algo Foi natural, foi verdadeiro. Né? Faz parte dos teus valores. Acabou sendo natural, né? E precisa mesmo, a gente sabe isso no mercado de trabalho, essa questão de indicação é fundamental. Relacionamento abre diversas portas, é o que nos apoia, é o que nos sustenta. Inclusive, quero aproveitar disso de relacionamento, né? Relacionamento, questão emocional aí envolvida. Não sei se já aconteceu com você, né, em alguma situação, mas o quanto você percebe que influencia, por exemplo, eu estou lá jogando com algum companheiro meu de time, sei lá, a gente teve uma briga, ou a gente não se dá muito bem, o quanto que isso influencia ou não ali no momento do jogo? Eu acho que influencia mais quando é um grupo em si que não se dá bem. Entendi. Porque é um grupo muito grande, assim, às vezes o grupo tem 30 atletas, 35. Quando é entre 2 atletas, os demais acabam ajudando. Um acaba puxando o outro e acaba... Agora, quando são vários... Não precisa ter aquele contato direto ali, os dois, né? Agora, quando são vários grupinhos, isso atrapalha demais. Isso Que é as panelinhas. Isso atrapalha demais e geralmente não dá certo e o clube não vai. Eu lembro que o pessoal falava, não, mas
não preciso ser amigo dele fora de campo. Lógico que você não precisa ser amigo dele fora de campo, mas dentro de campo vocês têm que se dar bem, o mínimo de respeito. Eu não vou tocar bola para ele porque eu não gosto dele. Então, dentro de campo, essa vaidade, a gente chama de vaidade de dentro do campo, ela não pode existir. Senão você não vai ganhar. Um clube vaidoso, assim, um time vaidoso não ganha, não vai chegar, não vai ter um resultado. Entrou todo mundo de salto alto, né? Já é difícil sem vaidade. Imagina tendo uma vaidade dentro de campo. Então, quanto mais pé no chão tu tiver, ali, humildade, reconhecer. Por exemplo, dentro de um grupo, você tem que ser competitivo. Você tem que ter essa competitividade. Eu era lateral esquerdo. Geralmente tinha mais 2 ou 3 laterais esquerdos. Eu me dava bem com todos. A gente era amigo, tá? Um ou outro. A gente se encontrava fora de campo, mas a gente tinha uma competição entre a gente. Todo mundo queria jogar. Um jogava, um ficava no banco e os outros 2 nem pro banco iam. Ficavam fora da lista. Mas a gente tinha que competir. E um estimulava o outro. Um acabava puxando o outro a melhorar. O que era titular puxava o que era reserva, tentar melhorar aquilo que ele poderia melhorar. E geralmente os treinadores eles gostam de cada um com uma característica. Então tem aquele lateral que apoia um pouco mais, aquele que defende um pouco mais. Lógico, se a gente juntasse os dois, teria o lateral perfeito, mas todo mundo tem uma característica diferente. Aí o que eu preciso melhorar? Preciso melhorar nisso. E aí nessa idade, assim, no profissional tem também, mas especialmente na base, criar essa mentalidade no atleta também é perceber assim no dia a dia. Eu lembro que teve um atleta que, acho que foi, agora há pouco tempo, talvez no ano passado, ele estava desanimado nos treinos e não estava treinando abaixo do que ele poderia. A gente via que ele poderia dar mais no treino e ele não estava dando o seu máximo. O treinador específico da posição dele me chamou e conversou e a gente, vamos ter que conversar com ele. Né? Não é assim, então aconteceu, vou mandar embora. Não é assim que funciona. A gente precisa ouvir também outra parte. Fui conversar com ele e mentalmente ele estava destruído. Né? Ele falou, olha, não tô, porque eu tô no banco, o treinador não gosta de mim, não importa o que eu faço, ele não vai me colocar para jogar. Daqui a pouco, o ano que vem, vão trazer outro jogador da mesma posição, e aí mesmo que eu não vou jogar, eu falei, então tu já tá derrotado agora. Porque tu já tá te colocando no banco, tu tá falando que o mesmo que tu faz, qualquer coisa que tu faça, tu não vai poder jogar, assim tá mais fácil até para ele te deixar de fora. Tu tá facilitando o trabalho do treinador. Então tu tem que treinar, tem que dar o teu melhor todos os dias, tem que trabalhar, e assim, dando o teu melhor, é que ele vai ver se no dia disso, se ele pode colocar, senão daqui a pouco a oportunidade vai aparecer, e tu não vai estar pronto. Aí ele vai dar razão, tá vendo? Eu poderia ter colocado ele, mas não coloquei por esse motivo. Porque quando ele teve a oportunidade, ele não jogou. Depois o menino acabou jogando, mudou, virou a chave. E eu falei pra ele, não é aqui no Operário, né? É em qualquer lugar que tu for, qualquer clube que tu for jogar, vão ter atletas que vão competir contigo. Vai ter outro jogador da tua posição que vai querer tomar o teu lugar. Ele pode ser teu amigaço. Vocês vão se encontrar fora de campo, vão ser amigaço, mas ele vai querer tomar o teu lugar. Ele quer jogar também, assim como tu. Só a diferença é que um vai se entregar, né, e o outro não. Essa questão de os treinadores gostam de colocar pessoas que são diferentes, né? Complementariedade. Então, trabalhar com essa questão de diversidade dentro da equipe. Essa questão do apoio do colega um com o outro. Se você tá esperto, né? Você é um líder, você já viu quanta coisa para tirar daqui, né? Só dessa fala de agora, fora algumas outras antes. Até teve um ponto bem interessante que você trouxe já um pouquinho mais para trás, mas ficou na minha cabeça. Que você falou, né? Quando o Operário ganhou 2025, né? O Paranaense novamente, o estadual, né? Sim. Que isso foi bom tanto pro clube, porque lógico, o nome cresce, tem mais torcedores, isso gera mais renda, o clube pode se estruturar melhor, porque a gente sabe que tem o dinheiro por trás, né, para poder funcionar bem também quando tem dinheiro e uma boa gestão, obviamente, mas que o quanto isso também foi bom para os jogadores, porque eles também conseguiram aí novas oportunidades, né, às vezes oportunidades em clubes maiores, tudo mais, então para um crescimento em carreira, o quanto isso também foi importante, e essa noção desse propósito único, e principalmente quando consegue aliar, que é o que a gente bate muito e que não é fácil acontecer dentro das empresas, objetivos da pessoa individualmente junto com os objetivos organizacionais, né? Então, quando a empresa consegue aliar isso, tem um potencial enorme, né? O coletivo, na verdade, ele faz com que o individual acaba aparecendo um pouco mais, né? Acaba se destacando um pouco mais. Se você jogar só para você, vou jogar só para mim, eu vou aparecer. Você não, onde que todo mundo quer ver? As equipes que estão vencendo. São as equipes que estão tendo um destaque. E ali eles vão procurar o porquê que aquela equipe está tendo um destaque. E aí é uma parte coletiva. Então o Operário foi campeão paranaense 2025. Não foi por conta de um atleta. Teve vários atletas que acabaram se destacando. Alguns até já acabaram
saindo. Mas a conquista, o campeonato, o título, acabou trazendo essa visibilidade para cima da equipe. Então, aí não foi foram vários atletas que acabaram se destacando. Todos ganharam, todos né? ganharam. Todos Tiveram outros ganharam. atletas em outras equipes que se destacaram? Tiveram, mas acabaram passando despercebido porque eles saíram fora na primeira fase. Pô, aquele atleta é bom, mas eu consegui ver ele em um jogo só, 2 jogos, porque a equipe dele não avançou, ela não foi mais à frente. Mas a final esse ano, a final de 2025, foi Operário e Maringá. E aí, falando também da equipe do Maringá, vários atletas se destacaram, porque o coletivo deles foi muito forte. Eles chegaram na final do Campeonato Paranaense, é uma equipe do interior que está na Série C do Campeonato Brasileiro. E nova, né? Nova. Tem pouco tempo. Tirou o Atlético Paranaense, se eu não me engano, na semifinal. Então o coletivo deles acabou aparecendo demais. E aí todo mundo olhou, vou dar uma olhada naquela equipe, para ver quem são os valores individuais daquela equipe, mas só por conta da campanha coletiva daquele time. Senão ninguém ia ficar vendo. Lógico, não vou falar o nome de alguma equipe que saiu fora da primeira fase para não expor ninguém. Mas aquela equipe que saiu fora na primeira fase, claro que tinha bons atletas, tinha atletas dedicados. Aí a gente não conhece, não vive o dia a dia deles, mas com certeza tinha algum atleta que se destacava mais que os outros. Mas por que acabou não dando certo? Porque a equipe por inteiro, a parte não chegou à frente, senão teria um grande destaque. O clube não acabou tendo esse destaque, né? E isso tem muito, porque a gente que tá aí dentro das empresas, a gente percebe, né? Às vezes falam, tal profissional veio de tal empresa. Então ele deve trabalhar bem. Sim. Por quê? Porque aquela empresa é referência. Sim. Mas aquela empresa é referência por quê? Porque as pessoas que estão lá dentro trabalham bem, de forma organizada, processo. Aí a gente entra em toda uma complexidade, né, que existe dentro de uma empresa. Mas é essa noção. Eu estou aqui dentro dessa empresa, o quanto eu ajudo ela a se fortalecer, isso também reverte para mim também, reverte para mim. Exato. Falando em conflitos e situações difíceis, viralizou um vídeo do último campeonato de 2025 em que um jogador do Operário está dando uma entrevista. Eu acho que era o capitão do time. E um jogador do time adversário vem e interrompe a entrevista no meio, de forma muito grosseira, muito rude. E, assim, eu sou fã dele já, né? Ele super pleno, assim, ele parou e falou assim, eu queria pedir desculpa pelo fulano que ele tá com a cabeça quente, ele não tá pensando direito, e continuou a entrevista dele. Como que trabalha a inteligência emocional da pessoa? Porque se eu tô dando uma entrevista, a pessoa chega me empurrando, dizendo que o jogo foi roubado, gente, o sangue ferve, é difícil segurar, né? Sim, o controle dele na hora ali foi muito grande, é o Jaci, né? O atleta, o capitão, ele não tá mais no Operário, foi um desses atletas que acabou se destacando e saiu. Hoje ele joga no Curitiba, né? O Curitiba pagou a multa rescisória dele, ele foi para lá. E é um atleta que era o capitão da equipe e tinha esse controle emocional muito grande. Até talvez seja isso um dos motivos de ter sido escolhido o capitão, né? da equipe. Em momentos de pressão, de ter que falar com a arbitragem. Hoje a arbitragem ela só deixa geralmente o capitão vir falar com ela, se outro atleta vir falar, dar cartão. Então, provavelmente por esse motivo também, pelo controle emocional dele, talvez ele tenha sido escolhido. Também pela liderança do dia a dia dele, a gente sabe, tem informações e a gente convivia ali, que ele é um cara muito dedicado no dia a dia, trabalhador, coração, cara que vivia ali o clube. Então, viralizou bastante esse vídeo dele, desse controle emocional, que ele teve que ter uma calma muito grande. É um atleta que todo mundo torce. A história de vida dele, até ele chegar num nível de Operário, do Curitiba, profissional é muito, muito legal, porque ele começou... Ele teve que ter toda aquela montanha-russa, né? Todo aquele trabalho. Agora vamos trazer uma história de um outro atleta, né? Ele começou, se eu não me engano, pelo que a gente conversava, nas categorias de base do Atlético Paranaense. Então, era um nível muito alto, né? Competições muito grandes, o Atlético praticamente ganhava tudo nas categorias de base. E aí, depois, a carreira dele, por um motivo ou outro, ela acabou indo por outro caminho, né? Então, ele jogou em clubes menores, em divisões menores, teve que fazer todo aquele caminho de novo, remar de novo, até conseguir chegar num nível que ele está hoje. De ser o capitão e campeão paranaense 2025, daqui a pouco de uma outra equipe ver do mesmo estado, falar, não, a gente tem que apostar nesse atleta, tá disposta a pagar a multa rescisória desse atleta para levar ele para lá. Então é uma história muito legal de dedicação, de trabalho, de quem teve a humildade de mesmo depois da carreira ter feito altos e baixos, de ter chegado e a gente espera e torce para que ele tenha voos maiores na carreira dele. É esse exemplo, né, do dia a dia, de tu torcer também pelo companheiro. Tenho certeza que mesmo ele saindo do clube, muita gente e os ex-atletas, os companheiros dele, torcem muito por ele. Vão enfrentar ele em algum momento? Vão, daqui a pouco tem Operário e Curitiba, vão se enfrentar, vão dar um abraço, mas quando a bola rolar, os dois vão querer ganhar.
mas é um atleta que, pelo que ele deixou aqui, o legado, todo mundo torce por ele. Resiliência, exemplo, né? A gente diz assim, o exemplo não é importante, o exemplo é tudo, né? Porque se ele, como capitão, tivesse se descontrolado ali Sim. naquele momento, a equipe se sente também liberada para também ter um comportamento igual, né? Agora ele levou muito o comportamento. Falou para a equipe, ó, a nossa cultura, os nossos valores são esses. O destaque do vídeo não foi o outro atleta interrompendo, foi a calma que ele manteve Foi a atitude durante a atitude dele. E aí que tá, né? Onde está a força, né? Na violência ou nessa capacidade de se manter centrado? É onde que tá a verdadeira força, né? E que provavelmente toda essa força que ele teve, essa resiliência na vida dele, demonstra essa força interna. Foi forjando, né? Sim, exato, foi forjando. Mas provavelmente ele deve ter trabalhado algumas coisinhas nele também, né? Também não deve ter sido à toa, porque muitas vezes, e existem, muitas pessoas passam por diversos problemas e não conseguem desenvolver essa capacidade interna de lidar com as situações, né, de uma maneira centrada e tudo mais. Ele teve persistência, provavelmente estava trabalhando essa questão mental dele também, da calma, da tranquilidade em momentos de pressão. Ele entendeu o momento do outro atleta também que estava nervoso por conta da derrota, achou que era injusto a maneira como eles perderam o jogo, então ele também entendeu, pediu desculpa pelo atleta, é um companheiro de profissão, do mesmo jeito que eles poderiam ter brigado ali, ele poderia ter levado para um outro jeito. Daqui a pouco eles vão estar atuando junto numa outra equipe, né? Perfeito. Então, teve todo... Pô, se a gente for olhar detalhe por detalhe, tem muita coisa também. Aqueles segundinhos ali, dá pra tirar um monte de lição. Sim, nossa, exatamente. Queridos, a gente tá chegando aí no nosso horário, mas... É que o bate-papo tá tão bom, né? Dava pra falar tanto ainda. Mas, assim, quero que você adivinhe, Sara, qual é o assunto que eu quero perguntar pra ele, que é um assunto que você adora, pensando que ele trabalha com a turma de base. Das gerações. Que a gente tem hoje, assim, Peixoto nas empresas está tendo uma dificuldade muito grande, né, nessa integração dessa turminha da nova geração. Sim. Porque é um perfil muito diferente, né, então temos as gerações lá mais antigas, né? Inclusive a nossa está quase ficando antiga, né? Tu também, né? Aqui da nossa idade. Eu digo não obviamente velhos, somos muito jovens, mas no sentido de uma mentalidade comparativamente com o que é a mentalidade hoje dos jovens que nasceram num mundo, numa sociedade completamente diferente do que a gente nasceu, né? Que e ele já trabalha começando. Com os alfas. Exato. Com a turma mais nova pessoal ainda, que nasceu né? A partir de 2010. 2010, são os alfas. Então já tem bastante. Que já nasceram com a tecnologia, né? Mas mesmo a geração antes, né? A geração Z. A geração Z, que também nasceu nesse momento de transição, mas já pegou muito mais isso da tecnologia. A gente nasceu sem a tecnologia, assim, tanta tecnologia, fizemos toda a transição, né? E eles já nasceram muito mais incluídos nisso. Então, claro que vai ter uma diferença na forma de ser, de entender o mundo, entender como as coisas acontecem. Acho que até no mundo do futebol, né? Você ser um jogador de base quando você ingressou no futebol é muito diferente do que ser um jogador de base hoje, né? Exatamente. E gostaria de entender, né, como você tem trabalhado com essa nova geração, né? O que você tem entendido que tem sido boas formas de trabalhar com essa geração. Você já falou até um pouquinho no início, né, essa questão de ouvi-los, que também vem pessoas, muita gente de fora, então entra muito nessa questão da diversidade também que a gente vê hoje dentro das empresas também. Então você falou um pouquinho lá no início, essa questão dessa escuta, de buscar esse entendimento, mas quais, assim, o que você vê que são formas, né, que você lida hoje com toda essa turminha aí mais nova e que tem refletido em bons resultados? Então, acho que essa nova geração ela acompanha o que acontece no mundo hoje, né? Então essa questão da tecnologia é muito difícil com as redes sociais, porque eles têm acesso muito fácil, né, às redes sociais, e são muito dependentes dessa questão. Então, se eles fizerem alguma coisa e alguém for lá na rede social e falar mal deles, eles vão ver e vão sentir muito mal. Vão sentir mais, talvez, do que as gerações anteriores. Vão reagir de maneira diferente. E eles são muito dependentes de direcionamento. Antigamente, a gente fala que os atletas eles conseguiam resolver muito mais independentes, né? Eles tinham as situações que eles resolviam muito mais entre eles. Hoje, não. O atleta ele chega na beira do campo e ele pergunta pro treinador, poxa, e agora o que eu tenho que fazer? Porque eles são mais dependentes do que antigamente. Mas essa parte de ouvir os atletas mais jovens, de ver os anseios ali que eles têm. Tem momentos que vão precisar ser mais duro, tem momentos que a gente vai precisar ser mais duro.
puxar um pouco mais a orelha, Uhum. mas também passar a mão, entender, conversar, escutar aquilo que eles têm para falar, explicar. Eles estão muito dependentes dessa questão da explicação, né? São atletas que eles precisam muito dessa questão da confiança, Uhum. precisam muito desse trabalho mental, dessa assessoria, né? E hoje tem muito, né, dessa questão da assessoria, dos atletas estar trabalhando essa parte fora de campo. Os clubes estão se cercando muito mais dessa questão, estão mais atentos a essa questão no dia a dia, às vezes até numa conversa formal. Às vezes eu quero falar alguma coisa que aconteceu no profissional, algum lance, e eu sei que eles não aceitam as críticas de uma maneira ou a correção de uma maneira tão boa. É só chegar e falar assim, tu viu aquele lance que aconteceu em tal jogo, no profissional? Tanto um lance positivo como um lance negativo. O que tu acha daquele lance? Aí ele fala, eu acho tanta coisa. Pô, legal, então. Pô, será que dá para trazer para nós aqui? Para nossa equipe, ou para tua posição? Eu acho que dá, né? Lógico, é tudo dentro daquilo do modelo de jogo, dentro daquilo que o treinador orienta, mas às vezes até numa conversa formal, de um jogo que passou na TV, do jogo do profissional, de alguma forma, a gente consegue explicar melhor do que se a gente chamar ele e der uma prensa. São Uhum. carentes de elogio, né? Às vezes, pô, só estão vindo aqui Reconhecimento, crítica, né? crítica, 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 e é a hora que a gente faz uma coisa boa, pô, ninguém fala nada. Né? Uhum. Isso é natural para todo mundo, Sim. mas geralmente nessa geração agora mais nova, a alfa, a É. geração alfa, eles são um pouco mais carentes dessa situação, até Uhum. por conta dessa questão da autonomia, né? De não ter essa autonomia. Eu lembro aí como um ex-atleta mais antigo, né? Um dos mais velhos, que às vezes alguma situação que a gente estava com problema dentro do jogo, entre nós mesmos a gente falava, vamos resolver de tal maneira, ou às vezes só olhava um para o outro e as coisas Uhum. fluíam. Os atletas hoje em dia não, eles precisam muito dessa orientação, Ter uma de intervenção, intervenção né? de fora. Às vezes até o cuidado para o treinador não estar na beira do campo, o treinador foi expulso. É um perigo e pode acontecer. Por quê? Porque eles dependem muito da orientação do treinador de quem está no banco de reservas. A todo momento eles vão estar olhando para o banco para procurar alguma orientação do treinador. Uhum. É uma geração que precisa de um apoio maior para esse desenvolvimento, Sim, sim, para conseguir desenvolver essa autoconfiança, essa segurança, né? sim. É uma dependência de orientação, de conversa muito maior que talvez antigamente. E às vezes só ouvir também em alguns momentos aquilo que eles querem falar, o que eles precisam, querem viver, porque nessa idade eles não são ainda atletas, eles são atletas, mas ainda estão no anseio de ser atletas profissionais. E muitos não sabem o nível que vão atingir. O sonho todos têm, né? O sonho de chegar numa seleção brasileira, de chegar a jogar na Europa, de mudar a vida da família deles, né? Financeiramente, de trazer a família para perto. Cada um tem a sua dificuldade, né? Tem atletas que têm uma condição de vida fora de campo um pouco melhor, que a família tem uma estrutura um pouco melhor para ajudar ele. Tem atletas que não, que o atleta às vezes ele prefere até ficar no clube do que voltar para casa, porque ali ele vai ter um suporte melhor, vai ter uma alimentação um pouco melhor, um cuidado um pouco melhor, Uhum. e vai poder se desenvolver mais. Então cada um tem a sua particularidade, então por isso que é bom até escutar e conhecer a história a fundo de cada um. Uhum. Muito bom. Você ia falar alguma coisa, Sara? Não, eu ia falar que, na verdade, nós criamos eles, né? Sim. Você tem duas filhas, você É. sabe, nós criamos eles. Tanto a geração Z quanto os alfas, eles vêm numa condição melhor, porque nós conseguimos construir uma condição melhor para eles. E tá tudo bem, agora a gente precisa fazer com que eles aprendam a lidar com essa condição melhor de uma forma responsável, com autonomia, né? Por que eles vêm tanto procurar? Porque eles tiveram mais suporte do que nós tivemos. Né? Por que eles são mais carentes? Porque eles foram também mais amados, né? Sim. As demonstrações de amor mudaram ao longo do tempo, né? Então, é uma questão de adaptação agora, né? E a gente vê nas empresas, as empresas estão horrorizadas, não quero trabalhar com a geração Z. Eu falo assim, calma que os alfas estão chegando, vocês vão ver como vai ser divertido. Mas vocês são pais, vocês também criaram essa condição para eles, né? Vocês têm filhos em casa, olhem para os seus filhos também, né? Depois que eu fui mãe e agora que a minha filha é adolescente, eu sempre fico pensando, né? Como que eu gostaria que a minha filha fosse tratada. Né, se ela tivesse naquela condição. Então, eu acho que isso é uma reflexão importante, né? Claro. Como que eu gostaria, se não é pai, como que eu gostaria que meu sobrinho fosse tratado? Como que eu gostaria que o meu enteado fosse tratado? Como que eu gostaria que aquela criança lá, aquele alfa, aquela geração Z que eu tenho na minha família, seja tratado, né? Para que a gente trate essa situação com mais empatia. Não é ser paternalista, mas ter empatia para um contexto diferente, né? Dar um suporte para o desenvolvimento. Trazer Exatamente.
essa segurança psicológica para que eles também possam desenvolver uma segurança interna e daí criar essa autonomia. Né? Porque o que é mais cobrado para essa geração, na verdade, é o nível de comprometimento, né? Todo mundo acha, poxa, mas eles não são comprometidos com... Logo em seguida, eles vão largar alguma situação, seja na empresa, seja no esporte, né? Seja no futebol. Na primeira dificuldade que eles tiverem, eles vão abandonar, eles não vão ter esse nível de resiliência. Então, acho que essa é a maior preocupação, deles entenderem que todo o detalhe, todo o esforço vai valer a pena, aquilo que eles plantarem, eles vão colher lá na frente, por mais que eles tenham que fazer um esforço a mais, ou passar por algumas situações que eles não vão gostar, escutar algumas coisas que eles não vão gostar. Com certeza todo mundo escutou em algum momento alguma coisa, ou na empresa, ou onde estava, que não gostou, mas teve que engolir, teve que passar por aquela situação como crescimento para depois colher aquilo que plantou. Só que hoje em dia não, essa geração ela escuta, então tá, vou escutar, tô indo embora, é mais fácil eu ir embora, é mais fácil eu ir lá e fazer um texto na internet reclamando do que eu continuar tentando. Isso aí. Mas assim, né, tem 2 caminhos de crescimento, não tem? É pelo amor ou pela dor, não é? Sim. As nossas gerações ainda vieram um pouco dessa questão do crescimento pela dor, principalmente no mercado de trabalho e tudo mais. Essa geração que ela tá pedindo, a gente quer continuar crescendo com amor, porque assim eu vim, assim eu fui tratado pela minha família. Minha mãe me tratou com danoninho até agora vem aí, né? Então a necessidade deles é o quê? É também ir por esse caminho do crescimento pelo amor. Isso é ruim? Não, talvez a gente precise também repensar a forma, não num paternalismo, numa questão né, profissional, mas repensar essa forma também de como nós desenvolvemos pessoas resilientes, pessoas maduras, pessoas autônomas, mas por outra via. Né? Sim, porque como no futebol a gente costuma falar assim, pô, eu não quero ser saudosista. Porque na minha época, porque quando eu jogava... Isso é a pior coisa, né? Eu lembro que quando eu jogava eu também não gostava que outro ex-atleta viesse falar disso pra mim. Só que isso acaba, de alguma forma, às vezes atrapalhando. Mas eu fico pensando assim, poxa, na minha época eu passei por tais dificuldades. Tudo bem, eu não quero que aquele atleta agora passe pelas mesmas dificuldades, mas ele precisa ser resiliente igual de quando eu passei por aquela situação. Mas aí tem essa diferença, né? Ele não vai passar por aquilo ali. Então, poxa, na minha época o alojamento não era tão bom como é hoje. Não é porque o alojamento na minha época não era tão bom que o de hoje não pode ser tão bom. Não, vou deixar o alojamento ruim que assim eles vão ser... mais resilientes, né? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então a gente tenta até separar essa parte, né? De não ser tão saudosista, né? Hoje o Operário tem um CT, o centro de treinamento, mas na minha época que eu jogava não tinha esse centro de treinamento. Eu peguei no último ano só, no primeiro ano do CT e no meu último ano jogando. E a gente treinava em campos alternativos, em campos que não eram tão bons como o CT. Imagina se eu chegar para um atleta hoje, porque na minha época eu não treinava em campo tão bom como vocês treinam hoje, vocês têm tudo do bom, do melhor. Tudo fácil. Tudo fácil, não é legal também para eles escutar dessa maneira. Não, eles não entendem. Não vai mudar tanta coisa assim. Não. Isso aí. Gente, o papo tá muito bom, viu? Mas precisamos terminar, né? Não sei se vocês querem deixar alguma mensagem final aí para o nosso público. Agradecer, primeiro, o convite por estar junto, lembrar todo mundo que a resiliência é importante, o trabalho é importante, a obsessão e o trabalho vencem, às vezes, o talento, né? Muitas vezes vencem o talento daquele que é um pouco mais talentoso, mas não está disposto a pagar o preço, a viver numa zona de desconforto, que já diz o nome, né? É desconfortável, mas já diria o Bernardinho, né? Aos campeões o desconforto. Então, que todo mundo aproveite quando tiver alguma situação que não está confortável para crescer naquele momento. Nós que agradecemos a tua vinda, Peixoto, foi muito legal mesmo bate-papo. Vejo que tem muitas conexões, muitas lições que ficam aí, né, para o nosso público, líderes, profissionais, empresários, e até para entender um pouquinho mais como funciona, né, dentro de um time de futebol. É sempre muito interessante entender, e parabéns também, né, por toda essa tua trajetória, por todo esse teu esforço, toda essa tua dedicação que você sempre teve, não só enquanto jogador profissional, mas agora também forjando aí, né, formando novos seres humanos através do futebol também. Sim. Então, parabéns pelo seu trabalho, nós agradecemos muito a sua presença, por ter aceitado o convite para estar aqui. Obrigado. Como eu falei, é um trabalho de muita gente, né, envolvida lá no Operário, né, tanto no profissional como nas categorias de base. São várias pessoas buscando fazer o melhor. O nosso título hoje, né, é ver os atletas da base atuando no profissional ou como
grandes pessoas fora o esporte, né? Por mais que eles estão ali para um objetivo que é o futebol, né, que eles também possam ser fora do futebol e grandes homens. Hoje a gente não tem ainda futebol feminino no clube, né? Daqui a pouco, tomara que a gente tenha esse futebol, mas grandes homens e daqui a pouco grandes mulheres através do futebol, através do esporte. Muito bom. Eu só quero agradecer também pelo momento de aprendizado. A gente sempre aprende muito, né? Quando a gente recebe um profissional de outra área, né? Outro dia estávamos com uma chefe de cozinha, hoje com alguém Legal. do esporte. Então, a gente sempre aprende muito, tem muito aprendizado. Queremos agradecer mesmo a tua participação aí. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, espero que vocês também tenham gostado e tenha sido produtivo para vocês, tenham aprendido muitas coisas aí, tanto quanto foi para nós. Agradecemos também a sua disponibilidade, a sua atenção e nos vemos no nosso próximo episódio. Até mais!